Olá! Nesse vídeo veremos a função Drill Down dentro do iDashboards e especialmente como criar um drill de um gráfico para o outro. Isso será de grande ajuda se você já tem experiência na construção de gráficos e na configuração de pivôs. Deixe-me lhe mostrar um exemplo. Primeiramente, tenho aqui uma nota informando que esse é um gráfico que eu posso clicar para abrir um drill. Em segundo lugar, sabemos que quando o cursor muda de seta para mãozinha, também é uma pista visual informando que é possível clicar nesse gráfico. O que temos aqui são alunos honorários por nível, dentro de um distrito escolar. Então, para todos os alunos do ensino médio desse distrito, há 212 alunos honorários. Clicando nessa seção, vemos como os 212 estudantes estão divididos por grau. Ainda há mais drills. Então, clicando no 11º ano, há 67 estudantes. Agora, vemos os 67 divididos por matéria, nas quais eles possuem quadro de honra. Há 17 em matemática, 31 em inglês. Esses são os 31 IDs individuais dos estudantes e de qual escola eles são, a nota que receberam e quem é o diretor do colégio. Ainda há mais um drill. O último serve para escolher o colégio específico que está aqui. Então, clicando nesse Regan, por exemplo, filtramos somente os estudantes que são desse colégio, tratando de estudantes honorários de inglês. No total, são 7. A qualquer momento que estiver entrando em drills, existe esse botão para retornar. A cada clique, voltamos um nível. Voltamos para todos os colégios. Com outro clique, vemos as matérias. Mais um clique e vemos os graus. E outro clique e voltamos para o nível da escola. O propósito dos drills, nesse caso, foi o de simplificar os dados. Há mais de 550 linhas de informações dos estudantes nesse conjunto de registros aqui. Ainda assim, quando olhamos para esses dados, vemos apenas 3 grupos de informações e navegamos facilmente pelos detalhes. De modo geral, os drills possibilitam que o usuário visualize um gráfico com um alto nível de agregação nos dados. Então clique no gráfico para entrar em informações mais detalhadas. Tecnicamente, cada clique está passando um parâmetro de drill de um gráfico para o outro. O botão de voltar aparece imediatamente após clicar em um drill. Não é necessário ir até o último nível. Existem 3 pontos importantes para mencionar sobre o recurso de Drill Down. Primeiro, não há limite no número de drills dentro do iDashboards, desde que existam dados suficientes para isso. É possível entrar em inúmeros níveis. Segundo ponto, os drills funcionam com qualquer tipo de gráfico. Vimos diferentes tipos de gráficos no primeiro exemplo, mas 100% dos gráficos do iDashboards podem ser um gráfico de drill. Terceiro, existem tipos diferentes de drills. Esse foi o chamado drill de gráfico para gráfico. Um gráfico desaparece e o outro gráfico é mostrado em seu lugar. Mas existem outras formas de como fazer um drill para um dashboard ou para uma página web, para um parâmetro e outras opções. Gráficos que possuem drill entre si são construídos intencionalmente com certos critérios. Vamos dar uma olhada em um novo conjunto de dados e criar gráficos com drill usando esses dados. Avançando no programa educacional, aqui estão alguns dados de ensino superior. Aqui temos a faculdade, com 70 graduações únicas diferentes. Essas graduações são agrupadas pelo programa acadêmico e então agrupadas por qual faculdade oferece o curso. A coluna da direita está mostrando o número de estudantes inscritos por curso. Essa ilustração mostra como serão criados cada um dos gráficos que navegaremos com os drills. Primeiramente, vamos resumir os totais de admissões por nome da faculdade. Esse será o primeiro gráfico. Teremos a faculdade no eixo X, admissões no eixo Y e terá o somatório do número de admissões. O próximo gráfico será agrupado por programa. E o terceiro gráfico mostra a graduação individualmente. A letra P, perto do eixo Y, representa um pivô sendo inserido naquele eixo. O texto em vermelho é só um exemplo mostrando os valores que seriam passados de um gráfico para o outro. De volta ao iDashboards, já tenho um dashboard criado com 3 quadros vazios. Criaremos 3 gráficos novos. No quadro de cima, iremos criar o gráfico das faculdades mostrando todas as admissões.
Deixando os dados do jeito que estão, sem a função de soma, se pré-visualizarmos os dados, serão mostrados todos os 70 registros, mesmo que os detalhes não descrevam as diferentes graduações. Então a intenção é ter algum tipo de agregação sendo utilizada. Vamos somar o número de admissões. O que isso resulta é que serão mantidos somente os nomes únicos das faculdades e os totais de admissões no eixo Y. Vamos salvar esse gráfico rapidamente. O próximo gráfico é o da esquerda inferior. Esse mostrará as admissões por programa. No entanto, será preciso adicionar a faculdade, para garantir que seja criado um pivô no campo faculdade. Ainda haverá o somatório das admissões e vamos dar uma olhada em como estão os dados. Agora temos alguns registros a mais de dados. Na Faculdade de Educação, parecem haver 4 tipos de programa diferentes, assim como na de Ciências Sociais e mais alguns programas de Engenharia. E assim por diante. Vou salvar esse gráfico. E por último, eu terei que finalmente fazer um drill para os detalhes da graduação. Ainda vou precisar arrastar as minhas duas colunas pivôs, faculdade e programa. Vamos dar uma olhada nos dados. Aqui devem haver 70 registros de dados. Todas as informações do conjunto de dados devem estar dispostas aqui. A função de soma não é mais necessária, pois nada mais está sendo agregado. No tipo de gráfico, selecionarei o tipo tabela. E há algumas configurações que vou precisar alterar logo de início. Agora, tudo já foi criado. Nenhum dos gráficos está interligado, nenhum deles possui drills. Mas o ponto é que você terá que fazer todos os gráficos que precisa antes, se desejar utilizá-los em um drill mais tarde. Para enfatizar a diferença, deixe-me alterar o tipo desse segundo gráfico aqui. Uma vez que todos os gráficos estejam criados, podemos configurar os drills. Para definir os drills nesse primeiro gráfico, vamos voltar ao Designer de Gráficos. Acessar a seção Drill Down. E essas são todas as diferentes opções. Nós vamos simplesmente fazer o drill para um gráfico. Nesse ponto, devemos selecionar o gráfico alvo, o gráfico ao qual seremos levados ao clicar no primeiro gráfico. Configurando seu drill usando essa técnica de boas práticas, não fará necessário alterar nenhum desses campos, então podemos deixá-lo como está. Agora, é possível observar o cursor mudando de seta para mãozinha. Já estamos tendo algum progresso. Agora vamos configurar o drill do segundo para o terceiro gráfico. Novamente, não altere nenhum desses campos aqui. E aqui está nosso indicador de que há drills disponíveis. Assim, tecnicamente já completamos como deve funcionar a criação e configuração de drills para diferentes gráficos. Então, por um momento, vou lhe pedir que ignore os gráficos da parte de baixo e vamos testar os drills usando o quadro superior desse dashboard. Então, na Faculdade de Educação, há 4.852 estudantes inscritos. Aqui são os programas para todos aqueles estudantes. Os menores são os estudos administrativos, com 726. E agora estamos vendo separado por curso
o total dos 726 estudantes inscritos. Quando tiver terminado, posso retornar o drill. O que acontece nesse processo de drill é que os dados são filtrados a cada vez. Não visualizamos todos os 70 registros naquele primeiro gráfico. Visualizamos um gráfico com filtros cada vez que clicamos. Há mais duas coisas que você provavelmente vai querer alterar. São boas práticas para esconder pivôs e utilizar um recurso chamado macro de valor. Primeiramente, vou desativar a visualização dos pivôs. Infelizmente, quando removemos a visualização dos pivôs, perdemos o rastreio do que foi clicado nos drills. Quando eu clico na Faculdade de Educação, é interessante ver a Faculdade de Educação aqui enquanto considero esses diferentes programas. Para resolver quaisquer confusões durante os drills, usamos uma macro de valor. Macros de valores são inseridas no título de um gráfico. Essa aqui é a macro de valor. Ela será substituída com o nome da faculdade que for clicada. O último gráfico não só mostrará o nome da faculdade, mas também mostrará o programa. Vamos testar os drills novamente. Faculdade de Educação. Agora vemos que o título foi atualizado. O pivô desapareceu. E então temos esse visual clean. E quando eu clico no programa, a macro de valor também foi utilizada no título. Voltando nos drills, a última coisa que faremos nesse dashboard é fechar os dois gráficos de baixo. Eles ainda existem, mas agora só irão aparecer durante os drills. E assim finalizamos esse vídeo de como criar gráficos com drill dentro do iDashboards. Obrigado e até a próxima!